Olá pessoal, hoje eu vou falar para você que está se planejando ou que já obteve a aposentadoria por idade. Pois bem, eu vou te ajudar a como calcular o valor da aposentadoria. Mas não sai daí, que depois da vinheta tem muita informação cidadã. Olá pessoal, meu nome é Ralph Nóbrega, eu sou advogado previdenciarista e hoje vou falar para você como calcular o valor da aposentadoria por idade. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no nosso canal e acompanhar os vídeos que são postados aqui diariamente. Tem muito vídeo bacana trazendo informação cidadã. Mas o vídeo de hoje é justamente para te ajudar como calcular o valor da aposentadoria por idade. Mas para saber como é que vai ser a regra que vai ser adotada, eu preciso saber se você vai se aposentar por idade com as regras antes ou depois da reforma da Previdência. O primeiro cenário é se você vai obter ou já obteve a aposentadoria por idade com as regras antigas, com as regras antes de novembro de 2019. Pois bem, como é que funcionava a regra antigamente? O INSS calculava a média das suas contribuições e como é que era feito o cálculo dessa média. As contribuições de junho de 1994 até a data que você deu entrada na aposentadoria. Então, calcula, soma todas essas contribuições e faz uma média e dispensa 20% das menores contribuições. Ou seja, se o INSS identificou 100 contribuições, ele vai dispensar 20% das menores. Isso é muito bom porque eleva a média da aposentadoria, certo? E aí você consegue a média que é o salário de benefício. E esse ponto é muito importante porque evidencia que você não vai se aposentar necessariamente com o último valor de salário que você recebe. Você vai se aposentar com a média das suas contribuições. O INSS faz um apanhado da sua vida para fazer essa média e dispensa 20% das menores contribuições para fazer essa média. Então, você vai calcular essa média e vai deixar ela separada, certo? É como se fosse uma receita de bolo. Depois, você vai verificar que o tempo mínimo de carência necessário, carência e contribuição, é justamente de 15 anos. Então, cada ano que exceder esses 15 anos vai te ajudar daqui a pouquinho. Então, você vai calcular quanto tempo de carência você tem, certo? Quanto tempo de contribuição você tem, se você tem só os 15 anos necessários ou se você tem tempo sobrando. E esse tempo que você tem sobrando não vai te atrapalhar, na verdade ele vai te ajudar. Você vai pegar essa média que você calculou de 94 até hoje e vai aplicar o percentual de 70% sobre essa média. Ou seja, se você fez uma média de R$2.000, 70% de 2.000 é 1.400. Então, nesse cenário que eu apresentei para vocês, um cenário hipotético, você ia se aposentar com R$1.400, sendo que sua média era 2.000. E aí você deve estar dizendo, nossa, isso é bem injusto. Mas aí lembra aquele tempo que eu pedi para você verificar se você tinha só os 15 anos ou se tinha tempo sobrando? Por quê? Cada ano que você tiver que exceda os 15 necessários, vai aumentar um percentual do valor da aposentadoria. Então, se você tiver 15 anos sobrando, você vai ter 30% a mais naquela média. Então, vamos supor que seja uma pessoa que tenha 30 anos de contribuição e deseja se aposentar por idade. Ela vai conseguir a aposentadoria com 100% do valor da média, certo? Então, é uma forma de cálculo muito interessante, porque cada ano que você tiver que exceda 15 anos de contribuição, vai aumentar naquele percentual da média que você vai obter a aposentadoria. Depois da reforma da Previdência, essa regra ela teve uma mudança significativa. E aí, o que foi que mudou? Em vez de ser 60% da média, vai ser 60%. 60% da média daquelas contribuições de 94 até a data que você requeriu a aposentadoria, certo? E aí não é mais 15 anos de carência que você precisa, esse tempo de 15 saltou para 20. Então, cada ano de carência que você tiver que exceda 20 é que vai aumentar naquela média de 60%. Então, recapitulando, se uma pessoa ela se aposenta por idade depois da reforma da Previdência, e vou adotar o caso hipotético da situação anterior, vamos supor que a média dela seja R$2.000. Então, essa média de R$2.000, quando a gente aplica o percentual de 60%, ela vai conseguir a aposentadoria com R$1.200. A média dela cai bastante porque a nova regra ela ainda é mais severa. E no exemplo que eu dei, a pessoa tinha 30 anos de carência, 30 anos de carência e contribuição. Então, o tempo que excede 20 é só 10. Então, se eu aplicar 2% a cada ano que excedeu,
essa pessoa vai conseguir a aposentadoria com 80% da média. Então, ela se aposentaria com R$ 1.600. Então, são os dois cenários que eu apresentei para vocês aqui de como calcular a aposentadoria por idade, porque você não vai se aposentar com o último salário necessariamente, vai ser uma média de todo esse período de contribuição, certo? Ainda tem um detalhe nessa nova reforma da Previdência: as pessoas que se aposentarem pelas novas regras de cálculo vão ter direito à regra de descarte. Como é que funciona essa regra de descarte? Porque agora o INSS ele faz uma média de todas as contribuições, ele não dispensa mais 20% das menores. Então, nessa regra de descarte, você vai ter a opção de descartar, escolher quais contribuições você vai descartar ao calcular a aposentadoria. Descartar o ponto que preserve o tempo mínimo de carência, que no caso, após a reforma da Previdência, é o tempo mínimo de 20 anos. Então, se você tem um tempo sobrando, se você tem 25 anos, por exemplo, tem 5 anos sobrando, você pode escolher 5 anos de contribuição que você vai optar por descartar, que se forem contribuições muito abaixo, vai te ajudar. Você perde de um lado, mas ganha do outro. É uma informação muito técnica, é uma informação que envolve muito cálculo e por isso que nesse momento eu gostaria de reservar para saber se você ficou com alguma dúvida, porque se esse vídeo ainda não foi o suficiente para tirar todas as suas dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!